bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a continuação do capítulo 41, no qual o cativo ainda continua sua história. Já os cristãos que tinham de ir trabalhar ao remo estavam preparados e escondidos em diversos sítios daqueles arredores. Todos me esperavam, suspensos e alvoroçados, e impacientemente desejosos de atacarem o baixel que tinham à vista, porque ignoravam as combinações com o renegado e pensavam que a força de braço é que tinham de ganhar e possuir a liberdade, matando os mouros que estavam dentro da barca. Logo que nos avistaram, chegaram-se para nós todos aqueles cristãos que por ali se achavam escondidos. E já então a cidade estava deserta e não se via alma viva em toda aquela campina. Uma vez reunidos, hesitamos em se seria melhor ir primeiro de tudo raptar Zoraida ou render a barca. E, nesta perplexidade, chegou o nosso renegado e perguntou-nos o que esperávamos, acrescentando que já eram horas e que todos os seus mouros estavam descuidados, e a maior parte deles a dormir. Contaram-lhe o que nos detinha, e então ele nos disse que antes de tudo convinha de tomar o baixel, o que poderia fazer-se com facilidade, e que feito isso, iríamos buscar Zoraida. A todos nos pareceu sensato este parecer. E sem mais demora, e indo ele na frente, nos precipitamos sobre o baixel e saltando ele dentro primeiro que todos, empunhou um alfange e disse em mourisco: "Ninguém aqui se mova se não quer perder a vida." E já então todos os cristãos tinham saltado para dentro da barca. Os mouros, que eram um pouco animosos, ouviram falar dessa maneira os seus ficaram espantados, e sem que nenhum deles tivesse coragem para pegar nas armas, que poucas ou quase nenhuma tinham, deixaram-se manietar pelos cristãos, o que estes lhes fizeram com toda a presteza, ficando os mouros compreendendo que seriam passados a espada no mesmo instante em que gritassem. Depois disto feito, deixando-os guardados por metade dos nossos, fomos os que restávamos buscar Zoraida ao jardim de Agi Morato. Indo à nossa frente o renegado, e quis a nossa boa sorte que, quando íamos para forçar a porta, ela se abrisse com tanta facilidade como se não estivesse fechada. E deste modo, muito tranquilamente e em silêncio, chegamos à casa sem que ninguém nos pressentisse. Estava a lindíssima Zoraida esperando por nós a uma janela, e logo que sentiu a gente, perguntou em voz baixa se éramos Nizarani, como se dissesse ou perguntasse se éramos cristãos. Eu lhe respondi que sim e que baixasse. Logo que me conheceu, sem demorar-se nem mais nem um instante, e sem responder-me uma só palavra, desceu rapidamente, abriu a porta e apareceu-nos tão formosa e tão ricamente vestida que não sei como descrevê-la. Apenas a vi perto de mim, tomei-lhe a mão e comecei a beijá-la. E o mesmo fizeram o renegado e os meus 2 companheiros, e os outros, que não sabiam de que se tratava. Fizeram que nos viram
a nós fazer, parecendo-lhes de certo que com isto lhe dávamos graças e a reconhecíamos como dama da nossa liberdade. Perguntou-lhe o renegado, em língua mourisca, se o pai estava no jardim, e ela respondeu que sim, e que dormia. Pois necessário acordá-lo, replicou o renegado, e levá-lo conosco e tudo quanto tem de valor neste formoso jardim. Não, disse ela, não consinto que em meu pai alguém ouse tocar. E nesta casa não há mais nada que o que vai comigo é tanto que chegará para que todos fiquem ricos e contentes. Esperai e vê-los-ei. Neste momento voltou a casa dizendo que não se demoraria e que estivéssemos nós quietos e não fizéssemos ruído algum. Perguntei então ao renegado o que tinha passado com ela. Nota editor 6. Que tinha passado no sentido de falado. O que tinha passado com ela. E tomando-me ele tudo, disse-lhe eu que só se havia de fazer o que Zoraida quisesse. E quando isto dizia já, ela voltava com uns cofrezinhos cheios de escudos de ouro, em tamanha porção que eu conduzia com muito custo. Quis porém a má sorte que neste meio tempo acordasse o pai e sentisse o ruído que ia no jardim. E chegando à janela, conheceu logo que eram cristãos e em altas e desesperadas vozes começou a gritar em árabe. Cristãos, cristãos, ladrões, ladrões. E estes gritos puseram-nos em grande e arriscada confusão. Mas o renegado, conhecendo o perigo em que estávamos e quanto era preciso levar a cabo a empresa sem ser sentido, correu aonde estava Ari Morato e foram atrás dele alguns de nossos. Quanto a mim, entendi que não devia desamparar Zoraida, que caíra desmaiada sobre os meus braços. Finalmente, os que subiram de tal modo se houveram que, num momento, desceram, trazendo Agi Morato, com as mãos atadas e com um lenço na cabeça, de maneira que não podia proferir palavra, ameaçando ainda assim que lhe tirariam a vida se falasse. Quando a filha o avistou, cobriu os olhos para não o ver, e o pai ficou espantado, ignorando quanto ela, de sua vontade, se havia colocado nas nossas mãos, mas, sendo mais necessário então a ligeireza dos pés, a toda a pressa nós fomos meter na barca, na qual os que nela estavam principiaram a recear que tivéssemos sido mal-sucedidos. Apenas se teriam passado 2 horas pela noite adentro, já todos nós estávamos na barca, e logo tiramos ao pai de Zoraida a atadura que lhe pusemos nas mãos e o lenço com que lhe tapávamos a boca. Mas disse-lhe outra vez o renegado que lhe tiraremos a vida se proferisse uma só palavra. Como ele ali viu a filha, começou a suspirar com muita ternura, e com muito mais ainda quando viu que eu estreitamente apertava nos braços, sem que ela se defendesse, nem se esquivasse ou soltasse um queixume. E antes ficamos serena, mas tudo ele sofria calado, para que o renegado não pusesse em execução as muitas ameaças que lhe havia feito. Vendo-se já na barca, e observado que íamos começar a remar, e olhando para o pai e para os outros mouros que estavam amarrados, Zoraida disse ao renegado, para me dizer a mim, que lhe fizesse eu a mercê de soltar aqueles mouros, e pôr-lhe o pai em liberdade, pois que mais fácil lhe seria atirar-se ao mar do que ver diante dos olhos e por sua causa levado cativo um pai que tanto a tinha amado sempre. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione-se de seus favoritos, compartilhe com seus amigos
e volte amanhã para a continuação do capítulo. O que será que vai acontecer? Será que vão conseguir fugir? Será que vão ser capturados? Volte no próximo vídeo e descubra. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Amanhã vai ter guloseima. Então, até amanhã com uma guloseima aí. Tchau.